Então, assim, é muito interessante o Porto. Quem conhece Porto deve estar, assim, é fácil entender o que eu estou falando, mas quem não conhece um processo bastante, todo voltado para tempo, né? Então, o caso 2 aqui é tempo do Porto. Estou explicando o caso 2 aqui. Vou fazer parte do caso 2. Então, aqui vou explicar para vocês. Ó, o STS é uma grande estrutura com ponte levadiça que projeta-se sobre o navio, onde uma plataforma móvel chamada spreader é o que pega o container, issa e baixa cargas de até 46 toneladas, até 4 containers simultaneamente, né? Tem container na China que pega 6 containers juntos, né? Aquele absurdo, aquela máquina, né? Então, lá, assim, quanto mais containers você pega ao mesmo tempo, melhor a produtividade, né? Então, é o equipamento mais importante no terminal de container. A equipe está estudando maneiras de reduzir tempos não úteis desse equipamento, né? Que ele não está fazendo movimentos, né? Então, as questões PLSA seriam um tempo parado por motivo de quebra do STS, é um dos mais importantes em relação aos outros motivos. Ou, enfim, vamos lá ver esses dados, né? Então, o tempo é um dos mais importantes. Qual o comportamento do tempo de paradas por quebra de STS, né? Então, assim, e o comportamento até a próxima queda. Então, a novidade aqui, nesses dados, vou pegar os dados. Eu vou pegar os dados da aula aqui, que eu tenho a base inteira, né? Eu peguei a base toda aqui. Deixa eu... Vou deixar aberto, não tem problema. Eu tenho toda a base aqui. Eu puxei a base desde agosto até, até outubro. Então, tem alguns meses aqui. Eu tenho 18 mil casos aqui de paradas do STS. E esse é até relatório de todas as máquinas que tem no porto, né? Daí tem vários STS, né? Aqui eu não vou entrar nessa diferença entre esses STS, que dá para fazer alguma coisa. Eu estou mais interessado no jeito de fazer as contas aqui, né? Olha, tem o início da parada, então tem exatamente o momento. Aqui é o sistema dos STS, é super assim detalhista nesse ponto. E ele está com com exatamente o início de parada, o fim da parada. Aqui o tempo eu fiz pela diferença, então é só você fazer a diferença do fim para o início, vezes 24, vezes 60, para dar em minutos. E aqui tem um motivo, unleashing, unleash, né? É você despiar o navio. O que é piar? Piar e despiar é você arrumar os contêineres, prender os contêineres para em alto mar e não cair, né, do navio, porque chacoalha, né, no alto mar, né? Então, eles colocam umas travas de segurança nos contêineres. Isso aqui é um acidente seríssimo, né? Destravar os contêineres no meio do mar, né? Uma coisa terrível, né? Então, isso aqui, para vocês que são da segurança, deve ficar, assim, sem dormir, se vocês fossem dar as operações do navio, né? Do armador, né? Aí tem castanhas é o que segura um container no outro, né? Aguardando o transporte, aguardando o caminhãozinho. Poxa, o portainer tá gigante lá em cima um tempo muito importante, não perder tempo e não ter um caminhão lá embaixo, né? Então, o transporte, tem abertura de tampa, tem de tudo aqui, né? Então, eu vou fazer uma análise rápida antes da gente ir para o almoço, para a gente entender os tempos de cada um dos motivos aqui. Então, aqui vale a pena a gente fazer pelo tempo de parada. Então, a soma do tempo de parada eu tenho aqui nesse tempo todo. Então, vou fazer uma análise do tempo da soma total. Então, não importa assim todo o período, né? Eu vou fazer por motivo, né? O motivo da paralisação. E vou resumir aqui
mostrar como percentual do total geral e vou classificar do maior. Eu quero saber os maiores motivos. Veja só, waiting pilot, que na verdade está esperando o cara estacionar o navio lá, que é a atracação no berço, né? Aguardando o transporte, né? Puxa vida, aguardando o transporte é 17,38 do tempo. Eu achei que era pouquinho. Lembra que tinha lá o primeiro caso, que aguardando para o transporte seria um minuto aqui, é um minuto, né? Pô, mas um minuto, de um em um minuto vai ficar difícil de trabalhar, né? Então, ó, aguardando carga, olha, aguardando transporte, aguardando carga, dá mais que o waiting pilot, que é o esperando a atracação, porque deu 33%, né? Olha só. Então, ou está faltando carga para ele levar para o navio, que está faltando no fundo está faltando caminhãozinho lá embaixo, no truck, né? Então, está um problema de truck cycle. Então, truck cycle é um processo que a gente tem que olhar, né? Tem o unleash. Unleash é a despiação, né? Então, está esperando. Isso aqui é um problema do navio. E quem faz o leash e unleash não é pessoal do porto, é o pessoal do próprio navio. Então, tem que direcionar para o navio isso, né? Está manobrando esse STS, está andando de lado, porque esses STS eles andam um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para poder, obviamente, não precisar manobrar o navio né, que já está ancorado, né? Então, você manobra o STS para lá e para cá para poder trabalhar em várias posições do navio, né? Abrir e fechar a tampa, isso é do navio também, abrir e fechar a tampa, e depois quebra de STS. Então, qual é o oitavo item aqui? É quebra de STS. Tudo bem que tenha 4%, né? Grosso modo, assim, só para a gente ver o número mais, percentual. Tem a 4%, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Então, aqui, que diz tempo, talvez o tempo importante que está associado, o tempo importante associado a uma falha, né? Aqui é a quebra da STS. Aqui é muito processo de abertura e fechamento de tampa do navio. Quem abre e fecha a tampa do navio são os guindastes também, mas na hora de abrir é que ele fica parado esperando a abertura, né? Então, manobras também do STS é uma questão do STS, ele está funcionando, né? Mas de operação, práticas de operação, unleash, todas elas são mais práticas de operação. Aqui eu tenho um problema de quebra de manutenção e de taxa de falha. Então, eu quero olhar para as falhas do navio, né? Essa é a ideia. Então, por isso a gente vai olhar para as quebras, né? Claro que eu posso fazer uma análise parecida com o que a gente fez anteriormente, né? Olha só aquele mapa que a gente criou aqui bem mais detalhado, né? O Waiting Pilot, ele tem a média de quase 300 minutos, né? Aqui, aguardando transporte, 2 minutos em média para cada aguardando transporte, né? Desde carga, o transporte mesmo, então é parecido, né? O unleash é pouca operação, né, de unleash. Claro que é uma vez, porque tem o leash e o unleash, né, que é o fiação e expiação, tem 66 minutos em média, é bastante coisa, né? Mais do que uma hora. Que mais? O nosso quebra de STS tem 9 minutos de aguardo até consertar o STS. Parece pouco, mas para eles é muito grande. Então, pô, 10 minutos parado por causa da quebra? Nossa, então. Então aqui, ó. Aqui tem o mapa, né? Ó, transporte muito frequente, carga muito frequente. A na manobra é frequente, mas a quebra de STS diz para a gente que tem muito tempo para voltar. Isso aqui é tempo de reparo, cuidado, né? É o tempo que ele fica parado, né? Agora, não é o tempo entre paradas, né? O que eu fiz para a gente analisar juntos aqui, em termos de tempo,
eu peguei e fiz um tratamento nessa base, selecionando todos os casos de parada por quebra, né? Aqui, ó, tem uma quebra. E eu fiz desde da última quebra para essa quebra do próprio Portainer e consegui imputar dados quando troca de um Portainer para o outro, porque é a quebra de um Portainer. Então, não posso relacionar a quebra de um Portainer com a do outro Portainer, né? É quebra geral de Portainers. Por isso eu tenho até o tempo médio, o tempo de reparo aqui. Esse tempo de reparo é a diferença, geralmente é igual à diferença desse valor menos esse valor. E aqui está em minutos, não? Está em minutos, então precisava fazer como a gente fez anteriormente no Excel. Tem que ele me dá em dias, né? Então, vezes 24, vezes 60 minutos, certo? Isso vai dar em minutos. Ó, 2,85, então sim, o tempo de reparo é essa diferença, então não tem problema, a base está boa. Porém, o tempo até a falha, a primeira vai ser difícil, fui caçar isso de maneira. Fiz um programinha para caçar esses valores até a falha anterior. Essa aqui provavelmente ela é uma falha seguinte, então a falha seguinte ela tem um tempo. Quanto demorou para chegar nessa falha, para a próxima falha do que. Então, eu vou calcular o tempo entre falhas, o between fail, né? Então, esse tempo aqui, como é que calculou? É o tempo do início dessa parada menos o tempo do final da parada anterior. Provavelmente, aqui está em dias, ó. Porque, ó, demorou 7 dias, ele trabalhou, teve várias paradas por outros motivos operacionais, blá, 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 mas quebrou de novo depois de 7 dias. Aí aqui, provavelmente, quebrou de novo, vou ver se funcionou. Aqui não funcionou, tem algum problema aqui que eu fui caçar. Ah, desculpa, tá aqui, tá certo, tá funcionou. Aqui, ó, esse é o tempo entre falhas, ó, é o mesmo tempo. Esse aqui que eu fui caçar os valores, e também fui caçar quando eu fiz um tratamento para poder achar esse valor da primeira quebra do P02 aqui, né? Então, esse 0,72. Por aí vai, tá certo? E tem outros probleminhas que tinha nessa base, mas eu achei direitinho, então demorou. Muitas vezes a gente tem esse trabalho, assim, pesado de acertar a basezinha, mas essa agora é a nossa base. Eu tenho novidades nessa base, que é o tempo de reparo, quanto menor, melhor, e tempo até a falha, ou seja, tempo de falha, quanto maior, melhor nesse caso. Dados completos? Dados completos. Por quê? Porque essa é a falha mesmo. Eu tenho exatamente quanto durou o equipamento até a próxima quebra dele, né? Então, são tempos de falha completos aqui. Ainda não estamos falando de censura. Depois do almoço a gente faz outros exemplos com censura, tá certo? Muito bem. A ideia agora é a gente levar esse material de quebra de SDS para o Minitab e fazer nossas análises do Minitab, né? Já respondemos o tempo parado por motivo de quebra é um dos mais importantes? Sim, é o mais importante, né? Respondemos essa questão. Ele pode ser de 4%, mas 4% de um valor muito grande é muito grande, né? Então, ele é o oitavo motivo, né? E sendo que os primeiros são muito operacionais, né? Então, primeiro, né? Então, aqui é uma questão mais manutenção, né? Qual o comportamento dos tempos de parada do STS? Segue uma distribuição normal? O tempo de parada, que é o tempo para reparar, né? Não sei, vamos testar depois do almoço, então. Qual o comportamento do tempo até a próxima quebra, né? Esse tempo segue uma normal? Então, a predição aqui, tempo de parada pode ser log normal, né? Parada, é conserto, né? Pode ser, ou pode não ser, vamos só vendo, né? Que mais aqui, ó? O comportamento do tempo de quebra, né? O tempo de falha, né? Quanto tempo demora para falhar? É log normal?
É normal? Não, normal não vai ser, de jeito nenhum, né? É log normal? Pode ser. É o Weibull. Opa, o Weibull é um grande candidato para essa variável de tempo, né? Por quê? Porque tempo de falha é até o nome do assunto, né? De análise de Weibull. Muito bem, eu cheguei exatamente no momento que eu gostaria de chegar, nesse primeiro passo do nosso treinamento, né, do nosso curso. Então, mais para frente, nós vamos ver como funciona esses tempos todos e vamos ver o caso de dados censurados, né? Nós vamos trabalhar com dados censurados. O próximo passo é dados censurados, tá bom?